Oremos. Bondoso Deus e nosso Pai, muito obrigado por cada oportunidade desses dias que a Tua palavra foi aberta. E neste sábado, Senhor, encerrando esta semana jovem, nós suplicamos mais uma vez a continuidade do Teu Santo Espírito em nossa vida, para que fale aos nossos corações, para que venhamos escutar aqui, não aquilo que agrada o nosso coração, mas aquilo, ó Pai, que necessitamos ouvir para transformar o nosso coração. Por favor, Senhor, nos ilumine nesse instante com o Teu Santo Espírito. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando para você sobre o coração. O coração, ele é um órgão incrível do corpo humano. Coloca a mão aí no seu peito. O coração está batendo? Está batendo firme? O coração está feliz? Está animado? Está triste? Está desanimado? Como é que está o seu coração? Esse órgão incrível do corpo humano, ele bomba oxigênio, nutrientes para manter a nossa vida, para manter essa máquina funcionando. Essa máquina chamada coração pulsa cerca de 100 mil vezes por dia. Olha que coisa impressionante. Então alguém parou para contar e ficou 1, 2 mil, 100 mil. 100 mil vezes por dia. Bombeando aí 5 litros de sangue por minuto. Que máquina fantástica, né? O nosso Deus criou. Todos os dias, o meu e o seu coração geram uma quantidade assim enorme de energia. E cientistas tentaram calcular a quantidade de energia que o nosso coração possui. E eles fizeram uma amostragem dizendo que a quantidade de energia que o nosso coração produz seria suficiente para dirigir um caminhão por 32 quilômetros. Olha que coisa fantástica! Quanta energia é produzida pelo nosso coração. Seria capaz essa energia ser usada para o deslocamento de um transporte, um caminhão, por exemplo, como eu citei, por 32 quilômetros. É muita energia produzida nesse coração. Claro também que os males cardiovasculares lideram, infelizmente, o ranking de mortalidade no Brasil e no mundo. 1/3 dos óbitos que acontecem no nosso país são provocados por conta de problemas no coração. Segundo os dados, pesquisas, a cada 2 minutos morre uma pessoa por conta de um problema cardíaco. Quando a gente olha para a Bíblia também fala sobre o coração. Segundo a Bíblia, o coração de uma pessoa revela a sua verdadeira natureza. O coração de uma pessoa revela o seu verdadeiro caráter. A Bíblia também nos adverte que confiar no coração é perigoso. Porque segundo Jeremias, capítulo 17, verso 9, o coração é enganoso. Isso significa dizer que nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, das inclinações do nosso coração, dos nossos sentimentos, porque o coração ele é enganoso, ele pode nos iludir e nos levar por caminhos aí que sejam desastrosos. O coração na Bíblia, geralmente, na maioria das vezes, não está associado em referência a esse órgão incrível, que já trouxe aqui até algumas curiosidades. Geralmente na Bíblia, quando se fala de coração, está envolvendo, se associando à ideia de falar sobre a mente, as emoções, a vontade, o intelecto, a consciência. Então a Bíblia, quando fala de coração, na maioria das vezes, está se referindo, está fazendo uma analogia, uma metáfora a essas coisas impressionantes, como a mente, repito, intelecto, vontade, emoções. E a mensagem que eu quero trazer aqui para nós hoje pretende nos advertir acerca do perigo que é vivermos com o nosso coração dividido. O risco que nós incorremos quando nós temos o nosso coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. Mostrar que o amor ao mundo nos impede de desfrutarmos plenamente do amor que Deus deseja para nós. É possível, será, amar com o coração dividido? Pensa aí. O que você acha? Coloca para a gente no chat. É possível amar com o coração dividido? É possível um rapaz dizer para uma moça que ama ela, que gosta dela, mas dividir a sua atenção com outras garotas?
Será que é possível uma pessoa casada, um marido, uma esposa, dizer que ama o seu cônjuge, mas dividir esse amor também, as suas atenções com outras pessoas? Será que é possível ser um cristão honesto, obediente, um aluno nota 10, um pastor perfeito, e ainda assim viver com o coração dividido? Será que é possível? Infelizmente, amigo, é possível. É possível nós, seres humanos, vivermos com o nosso coração dividido. E eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava na área de telecomunicações, antes de fazer teologia, eu já contei aqui ao longo da semana algumas histórias desse momento da minha vida. E eu me lembro que quando trabalhava ali coordenando operações, projetos de sistemas irradiantes, implantações para a internet, transmissões de tantas coisas, e a gente lidava, né, com muitos técnicos de telecomunicações, e era um trabalho assim duro, porque alguns ficavam 3 meses, 4 meses longe de casa, pegavam um projeto, ia para um lugar, uma região do Brasil, depois pegavam outro projeto e iam para outro lugar, ficavam muito pouco tempo com a família. Então acontece isso nessa área, nesse setor. E eu me lembro que eu conheci um rapaz, um técnico de telecomunicações, ele sabia que eu era um cristão, que eu era um jovem adventista do 7º dia, e ele veio me consultar, veio conversar comigo, e ele me trouxe um problema que eu jamais imaginei que poderia ser possível. Ele chegou para mim e falou assim: Jefferson, me ajuda, você é um cristão, eu estou meio enrolado com uma situação, queria muito tua ajuda, o teu conselho. Eu falei: mas o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? Ele então, é que eu tenho 2 famílias. Eu tenho uma primeira família que eu constituí, casei e tudo, tenho 2 filhos, só que viajando por aí, conheci uma outra mulher em outro lugar e ali formei uma outra família. E agora eu estou noivo de uma terceira. Inclusive a festa de noivado está aí para acontecer e coincidiu que a garota lá quis marcar a festa de noivado no aniversário de casamento da primeira esposa. Aí eu falei: meu amigo, que conversa é essa? Como é que você consegue fazer uma coisa dessa? E ali eu tentei, sem dúvida alguma, aconselhá-lo a parar com isso, a resolver essa situação. Você não pode ver desse jeito. Aí ele: mas é que eu amo as 3. Mas como isso? Que raio de amor é esse? Isso é uma amostra grátis que infelizmente é possível o ser humano viver com o coração dividido. E eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia. Aí no primeiro livro de João, capítulo 2. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Se tiver o app da Bíblia aí também, partilhe com a gente. O importante é que você esteja conectado com a palavra de Deus neste momento. 1 João, capítulo 2. Primeiro livro de João, não confunda, não é o Evangelho de João, tá bom? É a epístola, primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 17. E o texto bíblico diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, ou para sempre. Encontramos aqui, meus queridos, uma ênfase muito clara contra o perigo de amarmos o mundo. O texto, ele é muito claro para nós quando diz: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nesse texto aqui, João está escrevendo para as pessoas que vivem na igreja, para as pessoas que verdadeiramente desejam e têm uma experiência com Deus. Não é uma mensagem para aqueles que estão fora, é uma mensagem para aqueles que estão dentro. A Bíblia diz que Deus é amor e insiste para que os seus filhos vivam em amor, mas tem um amor que Deus não suporta que a gente cultive no nosso coração, e é o amor ao mundo. Que mundo é esse que o apóstolo João está aqui falando? Qual o significado da palavra mundo na Bíblia? Só no Novo Testamento, para você que gosta de dados, curiosidades, só no Novo Testamento, a palavra mundo ela aparece 183 vezes.
Memorize isso daí, vai cair na prova, hein? Só no Novo Testamento a palavra mundo aparece 183 vezes. E o apóstolo João, que é o escritor dessa epístola que nós acabamos de ler, e outros 4 livros também da Bíblia, ele usa essa palavra, esse termo mundo, 103 vezes. Você percebeu? Das 183 vezes que a palavra mundo aparece no Novo Testamento, 103 vezes são mencionadas pelo apóstolo João em seus 5 livros. Parece que é uma palavra favorita dele. A palavra mundo na Bíblia, ela assume diversos significados. E especificamente no livro de João, nos livros de João, encontramos 3 sentidos. Então a palavra mundo na Bíblia, ela pode primeiramente assumir a ideia do mundo físico, ou seja, o universo, o planeta Terra criado por Deus. Então essa é uma primeira sugestão. A segunda ideia é que a palavra mundo pode estar se referindo ao mundo humano, ou seja, as pessoas, a humanidade. Inclusive tem um texto de João que diz lá, Deus amou o mundo. Que mundo é esse? As pessoas, a humanidade. Deus amou as pessoas, a humanidade. E a terceira e última dica a respeito do que pode ser entendido a palavra mundo é com relação ao mundo espiritual. Um sistema organizado e controlado pelo diabo, que está evidentemente em oposição a Deus e aos filhos de Deus. Sem colar na Bíblia, valendo uma passagem só de ida para o Catar. Quantas vezes aparece a palavra mundo aqui nesta porção de João que nós acabamos de ler? Sem colar na Bíblia, valendo. Coloca aí no chat, você sabe? Se você pensou ou disse 6 vezes, você acertou. Depois você procura o pastor Lúcio para ver a passagem lá para o Catar. Só de ida, viu? A volta é contigo. 6 vezes aparece a palavra mundo na Bíblia. Aliás, nesta porção da Bíblia que nós acabamos de ler. E as 6 vezes que a palavra mundo aparece aí, é exatamente no terceiro sentido que eu expliquei aqui, que a palavra mundo pode assumir. 6 vezes, no sentido de que este mundo é um sistema organizado e controlado pelo diabo. E isso, amigos, não é uma brincadeira. Nós estamos inseridos num grande conflito. Forças poderosas estão disputando o controle das nossas mentes, o controle das nossas vidas. Nós vivemos num mundo espiritual que é controlado, que é organizado pelo diabo. Um sistema que trabalha para atrair, para conquistar os filhos de Deus e levá-los ao ponto de amarem o mundo. E o diabo aqui trabalha nesse sistema pelas mais variadas estratégias, teorias, ideologias, costumes, músicas, artes, entretenimentos e, claro, também a religião. E nesse grande conflito que nós estamos inseridos, não há espaço para nós ficarmos com o nosso coração dividido. A gente não pode permitir que o nosso coração se divida nesse grande conflito cósmico que nós estamos inseridos. Neste mundo pecaminoso, nesse sistema controlado pelo diabo, nós temos que estar acordados. Acorda para a vida, querido jovem, acorda para a vida, meu querido amigo. É o mundo que a gente está vivendo. É o contexto que estamos inseridos. O cristão, ele vive no mundo físico, ele participa de um mundo humano. Mas o mundo espiritual, nesse contexto, desse sistema, não pertence a nós. Esse mundo não é o habitat do cristão. A nossa cidadania é o céu. E é para lá que nós temos que nos preparar. Por isso eu quero considerar com vocês, de acordo com esse texto que lemos, algumas razões para a gente não amar o mundo. Quais são os motivos que aqui o apóstolo João apresenta para a gente, para nós termos cuidados, para não cairmos neste perigo, nesse risco de amarmos o mundo. Primeira lição, primeira razão para a gente não amar o mundo, é o que está aqui bem claro no verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a primeira orientação, a primeira razão.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o indivíduo que ama o mundo não ama a Deus. O texto aqui, preste bastante atenção nisso. O texto não tem a ideia de que o indivíduo ele perde o amor de Deus por ele. Não é isso. É exatamente no sentido oposto. Em que o amor de Deus que há em nosso coração, ele vai se perdendo à medida que nós vamos cada vez mais amando o mundo. Pois quem ama o mundo não ama a Deus. Pois é incompatível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Tem gente que acha que pode, que dá para colocar um pé aqui e um pé ali e amar o mundo e as coisas do mundo. Tem jovens que até gostam das coisas da igreja, gostam da fé, frequentam os cultos, curtem muitas coisas legais que acontecem aqui, mas também gostam das coisas pecaminosas do mundo. E assim vão levando a sua vida. Alguns chegam até a orar: olha, Senhor, você sabe que eu estou aqui na balada, né? Você sabe que eu estou aqui nesse ambiente, mas o Senhor sabe que eu te amo. Que amor é esse? Que amor é esse? Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. Se você está flertando com o mundo, se você está partilhando das ideias, das teorias, das ideologias do mundo, olha o que a Bíblia diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembre-se, meu querido jovem, meu querido amigo, a conversão, ela tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Não dá para amar a Deus e amar o mundo. São experiências assim, excludentes. Uma anula a outra. Uma exclui a outra. É uma lei de causa e efeito. Se você ama o mundo, você não amará a Deus. E se você ama a Deus, você não amará o mundo. O cristão que agrada a Deus, desagrada o mundo. Então essa é a primeira razão para nós não amarmos o mundo de acordo com essa orientação do apóstolo João. Segunda razão, olha o que diz aqui o verso 16. Tudo que há no mundo não procede do Pai. Tudo que há no mundo não procede do Pai. Ou seja, o sistema pecaminoso deste mundo não vem de Deus. Tudo que faz parte desse sistema pecaminoso não procede do Pai. Se não é de Deus, então como cristão eu caio fora, eu saio de perto. Porque as coisas deste mundo são essencialmente erradas e pecaminosas. Uma das tarefas mais duras é manter o cristão acordado diante de um mundo encantado. Esse é um dos maiores desafios. Manter o cristão acordado em um mundo encantado. E foi a proposta desta semana, em cada encontro. Abrir os nossos olhos para a realidade que nós estamos inseridos. Mostrar que o mundo não está fácil. Nós vivemos, querido amigo, meu querido jovem, nos últimos dias da história deste mundo. Eu acredito que Jesus voltará na minha geração. E nós temos que despertar. Eu poderia vir aqui nessa semana e ficar contando historinha para todo mundo rir. Poderia vir aqui fazer stand-up, fazer pirotecnia para agradar todo mundo, para todo mundo rir e falar: nossa, esse pastor é o máximo. Olha, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Mas eu orei a Deus e falei: Senhor, que eu não fale aquilo que eles queiram ouvir. Que eu não fale para lacrar, para ficar popular, para cair aí na alegria da multidão. Que eu fale, Senhor, para agradar, para honrar o Teu nome, a Tua palavra, porque nós vivemos dias perigosos. Dias em que o diabo está aí trabalhando nesse sistema pecaminoso para querer atrair os nossos jovens, derrotar os nossos jovens e levá-los para a morte, morte eterna. É um desafio. E eu expresso essa minha preocupação com vocês. Ideias liberais, ideias humanistas, estão influenciando, infelizmente, as novas gerações. É triste, mas nós vemos alguns adolescentes e jovens da nossa igreja defendendo bandeiras, aparentemente nobres, mas que estão revestidas de ideologias humanas, políticas.
e de um plano intrínseco para tornar líquido cada vez mais os sólidos pilares da nossa fé, da palavra de Deus, valores que acreditamos para a vida, para a família, para o casamento, para a igreja e, sobretudo, para a nossa salvação. Viver como Jesus espera que vivamos é viver na contramão da cultura pecaminosa, deste mundo. É ser um promotor de uma nova cultura, a cultura celestial. Eu e você somos convidados a promover isso neste mundo, a cultura celestial, a cultura do reino. Me ajude, querido amigo, me ajude, querido jovem, para que a gente possa apressar o quanto antes a volta de Jesus. Durante esses dias tivemos aqui esses Calebs maravilhosos, uma geração que se levanta contra tudo que está aí para pregar o evangelho, para salvar pessoas. É nisso que nós temos que nos engajar, são essas bandeiras que nós temos que defender. Por favor, meu querido jovem, meu querido amigo, se apegue à palavra de Deus. É a melhor maneira de estarmos vacinados e atentos às estratégias malignas e tudo isso que se levanta contra Deus, a sua palavra, o seu povo. Terceira razão para não amarmos o mundo, está bem aqui no início do verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ou seja, tudo que há nesse mundo passará. Está vendo aí? Tudo que há nesse mundo vai passar. Como é que eu e você vamos colocar o nosso coração em algo que vai passar, que é passageiro, que vai passar rapidamente? Quantos anos você tem? Tem coragem aí de dizer? Coloca aí no chat. Quantos anos você tem? Nós temos, sem dúvida alguma, as mais variadas faixas etárias que estão aqui, né, participando, representando. Quando a gente é jovem, eu já não sou tão jovem assim, mas quando a gente é jovem, a gente tende a pensar, puxa, eu tenho muito tempo pela frente. Nossa, olha, falta muito tempo. Quando a gente é jovem, a gente pensa assim. Mas eu já ouvi dizer que quando a gente chega a uma certa idade, você já não começa a olhar tanto para frente. Você começa a olhar para trás. Você percebe que o tempo voa. Ele passa rápido demais. Meu avô já é falecido há mais de 10 anos, mas eu me lembro que um dia ele estava ali na sua casa, eu estava de férias na casa dos meus avós. Eu olhei para o meu avô com 70 anos de idade e eu perguntei, vô, o senhor está com 70 anos de idade. O senhor sentiu o tempo passar? O que você achou do tempo, nesses 70 anos de vida? Ele olhou para mim, sorriu e falou, ô meu filho, o tempo passou muito rápido. 70 anos pode parecer muito, meu filho, mas voou. O tempo passou rápido demais. E a gente começa a olhar e perceber que é verdade. Olhando para frente parece que está longe, mas depois que passa, você olha para trás, foi ontem. Um dia desses, eu estava no ensino médio. Um dia desses, eu estava me graduando, me formando. Um dia desses, eu estava stalkeando a Monize no Orkut. E já são 11 anos de casamento que completamos agora, dia 18. E já temos 2 agregados. Vocês viram aqui, né? 2 pequenos. O tempo passa, o tempo voa. Nossa, como passa. O tempo passa rápido demais. Então, por isso, meu querido amigo, os prazeres do mundo, aquilo que hoje te atrai, os lampejos de alegria e satisfação que o mundo oferece, porque o mundo tem os seus prazeres, tudo isso vai passar, tudo isso irá acabar. E eu te pergunto, é aí que você vai depositar o melhor das suas energias, o melhor das suas forças? Em tudo isso que vai passar, que é passageiro, que vai acabar? Quais são os seus sonhos, meu querido jovem? Quais são os seus planos, meu querido amigo? Concentre o melhor dos seus interesses, concentre o melhor das suas forças, das suas energias, não neste mundo, porque tudo vai passar, mas se concentre na vontade de Deus, no plano de Deus para a sua vida. Tudo vai passar,
Por isso que nós não devemos perder tempo com este mundo. Tudo é ilusório, tudo é passageiro. Quarta e última razão para nós não amarmos o mundo. Ainda no verso 17, mas na segunda parte que diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que coisa impressionante. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O indivíduo que faz a vontade de Deus viverá para sempre. Esse verso aqui apresenta a gente a verdade sobre o amor de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que ama fazer a vontade de Deus. Quando você ama o mundo, paralelamente você vai perdendo o amor a Deus. E gradativamente você vai perdendo interesse pelas coisas de Deus. E isso é muito perigoso. Tudo começa a partir do momento que eu tenho uma Bíblia negligenciada, uma vida de oração deixada de lado. E eu vou me envolvendo com as coisas deste mundo, eu vou me envolvendo com as atrações deste mundo. Eu vou passando menos tempo com Deus e mais tempo com tantas outras coisas deste mundo. E claro que o lado de lá vai fazer muito mais sentido para mim do que o lado de cá. E aí você começa a olhar para a igreja e pensar: nossa, esse negócio de igreja é um negócio tão retrógrado, tão antiquado. Olha lá, seguir a Bíblia, um livro antigo desse daí. Precisa atualizar esse livro aí, quem quiser segui-lo. E assim vai cada vez mais se afastando, perdendo a sensibilidade pelas coisas de Deus. Eu me lembro que uma vez uma mãe pediu para eu visitar um jovem, o filho. Foi um aventureiro, foi um desbravador, e agora estava afastado dos caminhos de Deus, e a mãe muito preocupada, porque vivia aí curtindo a vida da maneira que você possa imaginar. Eu falei: tá bom, irmão, vou lá visitar o seu filho. E ele me recebeu. Fiquei no quarto dele, ele queria conversar no particular. E ali eu falei: e aí, meu amigo, como é que está a vida? Ele: tá bem. Ele: está bem mesmo? Como é que está a sua vida com Deus? Nós estamos sentindo a sua falta, faz tanto tempo que você não apareceu mais na igreja. Os bravadores te admiram tanto. Ah, pastor, esse negócio de igreja para mim não faz mais sentido. Eu falei: você tem certeza do que você está falando? Ele: eu estou muito feliz com a vida que eu estou levando. Estou curtindo coisas que são assim, trazem alegrias, felicidades. Eu falei: será mesmo? Será que lá no fundo do seu coração você não sente um vazio? Ele começou a olhar assim para mim. Beleza, está lá na festa, está curtindo a balada, está bebendo todas, curtindo todas. Mas depois, quando você chega em casa, quem preenche o vazio da sua alma? E ele ficou calado. É exatamente isso. Tudo que há nesse mundo traz lampejos momentâneos de satisfação e alegria. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso é ilusório. E o perigo é que à medida que você vai se envolvendo com tudo isso, vai abraçando cada vez mais isso, Deus vai perdendo sentido para você. A igreja de Deus não faz mais sentido para você. E nós temos que entender nesta manhã que a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor coisa que existe. Se porventura você está perdido, você está sentindo esse vazio agora no seu coração, permita que Deus te alcance. Permita que Deus te abrace. Pois Deus, Ele quer corrigir a rota da sua vida, o rumo da sua vida, para que você possa viver em conformidade com a vontade dEle. E começar a sentir as alegrias verdadeiras, as felicidades verdadeiras. Não apenas nessa terra, mas também no mundo vindouro que Ele está preparando para cada um de nós. Meu querido amigo, ninguém passa da plena conformidade com Deus para a plena conformidade com o mundo de uma hora para outra. Não é assim de repente. Tudo é um processo. E quando você inicia esse processo que você dá, cada passo que você coloca para cada vez mais distante de Deus, se torna cada vez mais difícil o retorno. Por isso eu te peço, jovem, em nome de Deus, não dê mais nenhum passo em direção a esse mundo.
Meia volta, volver. Volte para Jesus. Cuidado para não se contaminar com o mundo. Começa com amizade, começa com uma curiosidade. Eu vou só para ver como é. Eu quero saber como funciona. Eu quero saber que gosto tem. Olha, vai ser só desta vez. Cuidado com esses pensamentos, com esses discursos. Na medida que você vai abrindo brechas, concessões, você começa a se contaminar, começa a se envolver, e o mundo, depois que te abraça, ele não te larga mais. E se torna um amor envolvente, inabalável pelo mundo. Por favor, meu amigo, não dê mais nenhum passo. Não corra para essa direção. Quanto mais você amar o mundo, mais nós iremos perder a sensibilidade pelas coisas de Deus. O discernimento entre o bem e o mal começa a ficar confuso. Aquilo que antes era certo, era absoluto, agora é relativo. E essa sensibilidade vai ficando obscurecida até o momento em que essa aproximação com o mundo ela se torna natural. E a paixão pelo mundo se torna a sua devoção. Isso é muito perigoso. Eu quero aqui contar para vocês agora uma história, uma experiência que vivenciei algum tempo atrás. Quando eu estava fazendo a faculdade de teologia, e tantos outros jovens, assim como eu, empolgados, animados, na preparação, na expectativa de ser um futuro pastor, ali conheci um companheiro de sala. Um amigo muito querido, muito animado, muito vibrante. Nunca vi alguém assim tão dinâmico, tão cheio de alegria quanto ele. Eu me lembro que uma vez, chegando de um estágio, num sábado à noite, porque enquanto estamos nos preparando, estudando na faculdade de teologia, a gente faz diversas atividades no fim de semana, atendendo as igrejas, e nas mais variadas áreas, ministérios. Tinha passado um sábado inteiro numa igreja que eu fazia estágio. Cheguei no sábado à noite com a minha esposa e nós fomos procurar um local ali para comer. Você que conhece ali Engenheiro Coelho, sabe, né? Tem um bairro ali chamado Universitários. E ali eu me lembro, chegando com a minha esposa no sábado à noite, eu encontro esse amigo, com o violão na mão. E uma multidão atrás dele, uns 25, 30 jovens. Ele falou: Jefão, me chamava desse jeito, Jefão, vamos ali comigo, vamos fazer um luau, vamos louvar o nome de Deus, fazer uma vigília a noite inteira. Eu olhei para ele e falei: puxa, amigo, como você está animado, mas eu acabei de chegar do meu estágio, eu estou cansado e vou aqui agora gastar um tempo, ficar um tempo com a minha esposa. Ele: tá bom, fica à vontade, mas se quiser, olha, passa lá, nós vamos ficar a noite inteira. E ele ia passando pelas ruas daquele bairro e chamando todo mundo, e uma multidão junto com ele, indo lá para um lugar, sei lá onde, fazer o luau, uma vigília. Era esse nível de animação, de vibração. Eu até olhava para ele e pensava: puxa, esse cara vai ser um pastorzão, a juventude vai amá-lo, porque ele é muito animado, muito dinâmico, muito engajado. Só que o tempo foi passando, e infelizmente a gente foi percebendo uma mudança nele. Até que chegou a informação de que ele estava trancando o curso, ou seja, estava interrompendo o curso. E a gente se preocupou, como amigos, nós fomos até ele. O que está acontecendo? Por que você vai trancar o curso? Por que você vai interromper o curso? Ele: eu estou com uns probleminhas, eu preciso resolver algumas coisas da minha vida, mas depois eu volto, orem por mim. Tudo bem. Fique à vontade, vamos estar orando por você, que Deus te abençoe e te ajude. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e as notícias começaram a chegar. Lembra de fulano de tal? Lembro, claro. Aquele camarada animado, cheio de dedicação, de energia. Então, está fora da igreja. Como assim, fora da igreja? Mas esse camarada estava aqui com a gente, se preparando para ser um pastor. Se preparando para servir esta igreja. Fora da igreja? Fora da igreja. Depois, outra informação: olha, se divorciou da esposa. Filhinho recém-nascido se divorciou agora da esposa. E aí depois, mais notícias tristes chegando. E nas redes sociais, postando fotos nas baladas, nas bebidas. E aquilo era muito triste, porque era um colega que estava com a gente,
se preparando para o desafio de pastorear as novas gerações da igreja. E aquilo trouxe muita tristeza para o nosso grupo. E a gente orava por ele. Um dia, vou pedir para que, por gentileza, projete o PowerPoint. Um dia, 9 de janeiro, vocês devem estar visualizando aí. Ele fez essa postagem na rede social, no seu perfil. 9 de janeiro. Tinha uma foto ali de uma homenagem que ele estava fazendo. E ele escreveu exatamente essas palavras: meu filho está cada vez mais lindo. Fico triste por não estar totalmente junto dele. Mas o que conforta meu coração é que sei que um dia ele vai morar com Jesus para sempre. E sei também que a graça de Jesus me basta. E ele aqui faz um pedido, uma oração. Tem misericórdia e não deixa eu me perder, Senhor. Isso, eu fiquei feliz quando eu vi essa postagem. Porque eu pensei, Deus está trabalhando no coração dele. Por favor, Senhor, opere a obra na vida desse jovem, para que ele tenha a oportunidade de voltar para os teus braços, abandonar o amor ao mundo e vir para te servir. 10 dias depois dessa postagem, às 8 horas da manhã, ele estava vindo de Brusque para Florianópolis, ali na rodovia dos Padres. Foi fazer uma ultrapassagem perigosa e houve um acidente. Vocês vão poder visualizar aí nessa apresentação a imagem desse acidente. Uma colisão frontal. O carro branco e o carro preto. O carro dele era esse carro preto. Uma batida muito forte, muito chocante. Olha a frente do carro dele como ficou. E aqui a imagem do IML recolhendo os corpos desse acidente. Infelizmente, esse amigo, ele não resistiu. Ele faleceu neste acidente. 10 dias antes, ele faz uma postagem: tem misericórdia e não deixa eu me perder, Senhor. Dez dias depois, um acidente fatal. Eu não estou aqui para julgar, salvo o perdido, quem sou eu? Minha esperança é de reencontrá-lo. Minha esperança é que Deus estivesse ali trabalhando no seu coração. Mas eu compartilho com você essa experiência, meu querido jovem, porque a nossa vida é frágil. A gente não pode perder tempo com as coisas deste mundo. Esse mundo é muito perigoso. Não permita viver com o seu coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. Por favor, meu querido jovem, imediatamente ouça a voz do Senhor Jesus falando ao seu coração. Se entregue a Ele, porque Ele está de braços abertos esperando por você. Saia deste mundo de bebidas, desse mundo das drogas, deste mundo de vícios, deste mundo de prostituição, e venha para Jesus, porque Ele tem um plano, um propósito maravilhoso para a sua vida. Esse mundo é um sistema organizado e controlado pelo diabo, e o diabo vai fazer de todas as formas para te atrair, para tirar a tua atenção. Vai colocar minhocas na sua cabeça, ideologias, ideias antibíblicas. Não caia nessa, fuja disso. Venha para Jesus, corra para Cristo. Como está o seu coração? Ele está aberto aos sons do mundo?
Será que você tem buscado entretenimento como o mundo busca? Meu querido jovem amigo, saiba de uma coisa: coração dividido é morte por parada cardíaca na vida espiritual. Coração dividido é morte por parada cardíaca na vida espiritual. Coração dividido é um grande obstáculo na vida cristã. Por isso Jesus advertiu: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não temos condições de crescer na nossa vida espiritual enquanto o nosso coração estiver dividido. Há momentos em que a gente precisa decidir o que a gente quer da nossa vida. E Deus está nos dando essa oportunidade hoje. Irei renunciar à cultura moderna por amor a Cristo? Ou viverei em plena conformidade com o reino de Deus, com a cultura do reino de Deus? Seguirei o assim diz o influencer? Ou seguirei o assim diz o Senhor? Seguirei aquilo que é conveniente à minha vida, à minha consciência, aos meus sentimentos, às minhas experiências pessoais? Ou vou seguir aquilo que Deus tem para mim, que é planos, que são planos de alegrias, de felicidades, de realizações e de vida eterna? Seguirei as minhas tendências pecaminosas ou irei me submeter à vontade de Deus? Uma religião sem um todo coração não é verdadeira. Não existe esse negócio de 50% para cá e 50% para lá. Ou estamos 100% com Deus ou não estamos. Portanto, meu querido amigo, meu querido jovem, olhe para Deus esse instante. Decida querer a ajuda dEle para você viver uma vida íntegra. Viver uma vida honesta, regida pelo Espírito Santo. Um coração pleno, inteiro, autêntico do Senhor. Por favor, meu amigo, ouça a voz de Deus nesse instante falando ao seu coração, à sua consciência. Não sei o que tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus, mas seja o que for, não permita que isso atrapalhe o maravilhoso plano de Deus para a sua vida. Deus quer te levar para o céu. Acorda para a vida. Acorda para Cristo. E venha viver com Ele, experimentar com Ele as experiências que só Ele pode oferecer para você. Esse mundo vai ser todo destruído. Tudo será destruído. E todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram a graça de Jesus, que quiseram viver os prazeres deste mundo, infelizmente, serão destruídos juntamente com esse mundo, com o diabo e os seus anjos caídos. Mas aquele que decidir se entregar, aquele que procurar viver em santidade de vida, aquele que deseja que a obra do Espírito Santo se faça no seu coração, aqueles que fazem a vontade do Senhor vão viver para sempre. Vem ser feliz. Feliz de verdade. Não é uma felicidade barata. Não é uma alegria momentânea. Eu estou falando de algo eterno. Venha. O que você está esperando? Não olhe para trás. Olhe para Jesus. Jesus tem um plano para você. É um plano de vitória, um plano de salvação, um plano de redenção. Vem para Jesus. Esse mundo não vale a pena. As coisas deste mundo não valem a pena. Mas o que Deus tem para você valerá muito a pena. Porque no dia que Ele voltar e nós olharmos para o céu, vai ser um momento de grande alegria, de grande prazer. Nós vamos olhar para trás e pensar: puxa, cada luta, cada prova, cada dificuldade, abnegação, renúncia, valeu a pena para desfrutar agora desse momento de alegria em que eu vou morar para sempre com o meu Mestre, o Senhor Jesus. Nós vamos ter agora uma mensagem musical.
Esse é o nosso último apelo nesta semana jovem. Quem sabe pode ser também a sua última oportunidade neste mundo, nesta vida. Porque o mundo é frágil, a vida é frágil. Por isso que agora é a hora. A salvação é uma questão de urgência. E enquanto você ouvir esta canção, que você se coloque diante de Deus e peça: Senhor, me ajude, pois eu não quero mais dividir o meu coração com as coisas deste mundo. Eu quero que o meu coração seja inteiramente teu, somente teu. Me ajuda, ó Pai, dai-me o teu poder, conceda-me os recursos da onipotência, me ajuda a vencer, porque eu não quero ser um vacilão. Eu quero ser salvo, eu quero ser de Cristo, e eu quero o meu coração inteiramente teu. Então, quando você ouvir esta canção, que você se coloque diante de Deus e peça a Ele a força e tudo que você precisa para viver como um vencedor ou uma vencedora no reino dos céus. Fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem negar eu me perdi. Já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente eu vi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me abraçar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, jovem, que Jesus tanto ama, ouça o recado do céu para você.
Ouço o recado do céu para você nesta manhã. Estimado pai, estimada mãe, não desista do seu filho. Para Deus não tem causa perdida, continue orando. Que a gente não desista de nenhum dos nossos. Porque Deus tem poder para fazer, evidentemente, o que a gente não consegue fazer. Continue orando, trabalhando, para que esses queridos possam voltar. Para que venham colocar seus corações inteiramente à disposição de Jesus. Você que tomou a decisão nesta manhã, acordou para a vida, acordou para Jesus, quer entregar o coração a Ele, quer renovar a sua aliança com Ele. Se você puder, onde você estiver, se coloque em pé, por gentileza, que eu quero orar por você nesse instante. Para que Deus te abençoe, Deus te acompanhe, porque essa semana de oração está terminando, mas a vida continua. Os desafios estarão aí diante de nós, e nós precisamos estar com Deus, alicerçados com Ele, para continuarmos vencendo e nos preparando até que Ele volte. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e nosso amado Pai, primeiramente, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua maravilhosa graça, sempre constante e disponível a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, como um pai amante, que ama demais os seus filhos, sempre está em busca de cada um de nós, trabalhando a nossa consciência, o nosso coração, para que a gente repense as coisas que estão nos envolvendo e a gente se entregue cada dia mais a Ti. Ó Pai, obrigado por esta semana abençoada que nós tivemos, pela Tua palavra que foi aberta, pelas decisões que foram tomadas, pelos batismos que aconteceram e irão acontecer, frutos do encontro que pessoas tiveram contigo ao longo desses dias. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Mas, ó Pai, nós queremos sentir a Tua presença em nossa vida. Nós queremos, ó Pai, ter a Tua presença em nosso coração. Nós não queremos nos iludir com as coisas deste mundo. Nós não queremos perder tempo com as coisas ilusórias e passageiras deste mundo, desse sistema organizado e controlado pelo diabo. Nós queremos, ó Pai, pertencer a Ti. Nós queremos ter o nosso coração transformado, o nosso coração restaurado. Nós queremos, ó Pai, ir para o céu para viver eternamente contigo. Por isso, ó Pai, nos ajude. Dá-nos a Tua força. Pegue na nossa mão e nos ajude para que a gente não desista do caminho, para que a gente continue focado no céu, para que os nossos olhos permaneçam focados em Jesus. Por favor, ó Pai, repreende o diabo para que ele não tenha poder sobre a nossa vida. Repreende o diabo, ó Pai, para que ele não consiga nos levar para este amor maléfico que é o amor ao mundo. Mas abre os nossos olhos, desperta a nossa atenção, acorda o nosso coração para que a gente volte para Jesus. Por favor, ó Pai, eu intercedo agora por aqueles filhos e filhas que estão afastados do Teu caminho, pais e mães que sofrem, que ao longo de todos os dias pediram e suplicaram para que o milagre acontecesse. Por favor, Senhor, incomoda cada um destes com o poder do Teu Santo Espírito, para que eles sintam que eles precisam abandonar este amor ao mundo e voltarem para os Teus santos braços. Por favor, ó Pai, nós Te imploramos, nós Te suplicamos. A semana está acabando, ó Pai, mas a nossa vida contigo está continuando, ou está só começando. Nos ajude, dá-nos o Teu poder, que saiamos deste encontro regozijados e felizes pela Tua resposta à nossa vida. Abençoa, ó Pai, a todos que estão nos acompanhando. Abençoa aqui a igreja do NASP, seus membros, seus ministérios.
Abençoa, Pai, a liderança desta igreja. Abençoa, Pai, o corpo pastoral desta igreja. Abençoa o pastor Gilson, sua família, pastor Lúcio, sua família, pastor Lana, sua família, todos que contribuem, que colaboram, que continuem sendo usados por Ti, para que este púlpito continue sendo a referência na pregação do Evangelho e continue fazendo a diferença através da Tua palavra na vida de tantos que aqui assistem e que fazem parte desta igreja. Fica conosco, Senhor, nos salve. É o nosso desejo, é a nossa oração, e aqueles que verdadeiramente acreditam, em nome de Jesus, digam amém, amém e amém. Obrigado, valeu por tudo. Deus continue te abençoando. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!